Nunca xingue dentro de casa, o espírito obsessivo que respondeu ao chamado História de Terror Real. Era uma noite chuvosa, com trovões que rugiam e relâmpagos que iluminavam brevemente a escuridão. Ana estava em casa sozinha, esperando seu marido, Daniel, voltar do trabalho. A tempestade lá fora parecia interminável, e a sensação de inquietação crescia em seu peito. Apesar da segurança de seu lar, Ana não conseguia afastar a estranha sensação de que algo estava errado. Enquanto assistia à TV para distrair a mente, um som estranho ecoou pela casa. Parecia o render de uma porta, mas Ana tinha certeza de que todas as portas estavam fechadas. Ela se levantou, apreensiva, e foi até o corredor, onde a escuridão parecia mais densa. O som voltou, dessa vez mais alto, vindo do andar de cima. O coração de Ana começou a bater mais rápido. A casa era antiga, e sempre havia sido palco de estranhos eventos, objetos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, portas que se abriam sozinhas, e sombras que pareciam dançar nas paredes. Ela sempre tentava ignorar, culpando sua imaginação, mas naquela noite, a atmosfera era diferente. Subindo as escadas lentamente, Ana ouviu outro som, como um sussurro baixo e prolongado, que parecia vir do quarto. Seu corpo estava em alerta, e cada passo parecia ecoar na casa vazia. Quando finalmente chegou à porta do quarto, hesitou antes de entrar. Ao empurrar a porta, o quarto estava escuro, exceto pelo brilho fraco dos relâmpagos que entrava pela janela. Ela acendeu a luz, mas a lâmpada piscou e então explodiu, mergulhando o quarto na escuridão novamente. Ana soltou um grito e, no mesmo instante, a porta atrás dela bateu com força, fazendo-a pular de susto. A situação estava começando a escapar do controle, e o medo deu lugar à frustração. Em um momento de pura raiva e pavor, Ana gritou: "Parem com isso! Malditos! Saiam da minha casa agora!" O silêncio que seguiu suas palavras foi ensurdecedor. A sensação de peso no ar aumentou, e ela sentiu uma presença, como se alguém estivesse atrás dela, observando. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada. A respiração de Ana estava acelerada, e ela sabia que tinha cometido um erro ao gritar aquelas palavras. De repente, um som estridente percorreu o corredor, como o arranhar de unhas longas na madeira. Ana congelou. O som começou a se aproximar, cada vez mais alto, até que parecia estar bem na porta do quarto. Tremendo, ela tentou se mover, mas seu corpo parecia preso no lugar, como se uma força invisível a segurasse. As luzes dos relâmpagos lá fora revelaram uma sombra alta e distorcida, projetada na parede do corredor. A figura era esquelética, com braços longos que quase tocavam o chão. E então, ela ouviu claramente uma risada baixa e gutural que reverberava dentro da sua mente. Não havia dúvida, algo havia sido despertado, e não estava feliz. A porta do quarto começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. Ana tentou gritar, mas sua voz não saiu. Ela sabia que precisava sair dali, mas suas pernas pareciam de chumbo. O ar no quarto ficou mais gelado, e Ana sentiu algo roçar sua pele, como dedos invisíveis, gelados como a morte. A porta se abriu com um estrondo, e a figura entrou no quarto, movendo-se com uma velocidade antinatural. A sombra era ainda mais aterrorizante de perto, sem um rosto definido, mas com olhos que brilhavam em um vermelho ameaçador. A presença da entidade era esmagadora, drenando toda a energia de Ana.
Você me chamou. A voz soou como um rosnado, ecoando nas paredes. Ana caiu de joelhos, sentindo-se sufocada. A criatura parecia crescer, envolvendo-a com sua escuridão. O quarto inteiro estava vibrando, e as paredes pareciam se fechar. Ana tentou rezar, mas as palavras não vinham. A risada da entidade se intensificou, e ela sentiu um peso em seus ombros, como se mãos invisíveis a empurrassem para o chão. As janelas se abriram de repente, e o vento forte da tempestade entrou no quarto, espalhando papéis e objetos por toda parte. As cortinas voavam como fantasmas, e a temperatura continuava a cair. Você me chamou, agora não pode me mandar embora. A voz da entidade sussurrou, cada palavra impregnada de malícia. Ana estava à beira do desespero. Ela sabia que estava enfrentando algo muito além de sua compreensão, algo que não deveria ter sido provocado. Em sua mente, ela se arrependeu profundamente de ter proferido aquelas palavras, de ter xingado, atraindo aquela força sombria para sua casa. Com todas as forças que lhe restavam, ela murmurou, por favor, vá embora. Mas a entidade apenas riu mais alto. O som era como garras rasgando a alma de Ana, e ela sentiu sua consciência começar a se desvanecer. Então, no auge do terror, as luzes voltaram a acender, e a sombra desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. O quarto estava em silêncio absoluto, e o ar começou a se aquecer novamente. Ana estava deitada no chão, ofegante e em choque, sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Ela ficou ali, tremendo, por horas, até que o amanhecer trouxe um fraco alívio. Quando Daniel finalmente chegou em casa, encontrou Ana encolhida em um canto, incapaz de falar, com o olhar vazio fixo no nada. A partir daquele dia, Ana nunca mais esteve sozinha em casa à noite, e nunca mais ousou pronunciar palavras de raiva ou xingamentos dentro de casa. Ela sabia que o espírito obsessor ainda poderia estar à espreita, esperando por uma nova oportunidade para responder ao chamado, para se vingar de quem ousasse desafiá-lo.